Vamos falar sobre a discursiva de concurso de auditor da Receita Federal. Finalmente chegou o dia que eu vou falar de discursiva nesse canal depois de 6 anos. Olá, meu nome é Diogo Moreira, sou auditor fiscal da Receita Federal e eu estou aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. A discursiva é disparado o tema que mais gera angústia, temor e terror nos concurseiros. Vocês ficam com medo de que não vão saber falar sobre nada, que vai chegar na hora, vai dar um branco, que vai ter uma pergunta sobre uma coisa que você nunca ouviu falar e que você vai bailar, dançar e ser eliminado. Eu sei, esse sentimento é comum e ele acomete 99% dos concurseiros. A primeira coisa que eu tenho para falar para você, que tem esse sentimento, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Eu vou te falar, é verdade, mas não vai te convencer. Que é, se você chegar na segunda fase, tiver a sua discursiva corrigida, significa que você sabe conteúdo suficiente para fazer uma discursiva. O que pode acontecer aqui é um cataclisma de um tema absurdamente diferente, tipo AFT 2013, por exemplo, e aí poucas pessoas conseguem fazer e tal, dá um problemão, mas normalmente não é isso que a banca quer. Ela quer saber se você sabe escrever bem, se você domina os assuntos e tudo mais. Então, o conteúdo que você estuda para a objetiva é basicamente o conteúdo que você vai levar para a discursiva. Diogo, mas para a discursiva eu não tenho que saber cada detalhe de cada lei, o artigo do não sei o que lá. Meu amigo, se tivesse um jeito de saber mais para a discursiva, a gente usava na objetiva. Concorda? Não, eu vou estudar menos para a objetiva, é mais fácil de passar, eu vou estudar mesmo para a discursiva. Isso não existe, mas não entra na cabecinha de vocês. Vamos ver se agora entra, tá? Mas, para convencê-los ainda mais, eu resolvi pegar o edital 2014 de auditor da Receita Federal e mostrar como foi, como é que estava no edital e como foi essa discursiva para você entender o que é cobrado, como é que acontece, de que forma que ela é corrigida, o que é importante e o que não é. Beleza? A gente não sabe ainda, neste momento, dia 3 de julho de 2022, a gente não sabe ainda como vai ser a discursiva, se vai ser no mesmo dia, alguns dias depois, não foi falado nada sobre discursiva, não sabe nem se vai ter discursiva. Provavelmente sim. Mas a gente ainda não sabe, então a gente vai se basear no edital anterior. Ok? Neste momento, não sei nem qual é a banca ainda do concurso. Vamos lá. Prova discursiva de 2014. Foram 2 questões. Uma versando sobre direito tributário, a outra versando sobre comércio internacional ou legislação aduaneira. Bem tranquilo. Existem concursos muito piores por aí. Por exemplo, o Cefaz Minas, que tem 4 matérias diferentes que podem ser cobradas, e concursos ali, pode ser cobrado qualquer matéria. Terrível isso. Mas, outra coisa interessante, foram corrigidas 3 vezes o número de vagas. Então, você consegue, mesmo estando um pouquinho longe das vagas, ter a discursiva corrigida e, se for muito bem, ganhar várias posições. Eu mesmo, no concurso em que eu passei, 2009, ganhei quase 100 posições da primeira para a segunda fase, porque eu escrevo muito bem, eu não cometo erros, etc. e tal. E apesar de que eu não dominava os conteúdos muito bem, sim, eu passei no concurso estudando 9 meses, eu fiquei craque em fazer questões e acertar questões, foi por isso que eu passei. A minha nota de conteúdo nem foi tão boa assim, mas a minha nota na parte de idioma foi espetacular, foi 99 de 100. Isso aí me fez ganhar muitos pontos e passar à frente de muita gente. E eu quero chamar a sua atenção para isso neste momento. Vamos lá. A discursiva valia 60 pontos, ok? 30 para cada questão. Então vamos falar de cada questão aqui. Uma questão valia 30 pontos. E era dividido da seguinte forma. Você tinha 20 pontos para o tema, 20 pontos relativos ao tema e 10 pontos relativos ao idioma. Ou seja, presta atenção, 1/3 da nota depende do idioma. 1/3 da nota depende do idioma. Então, se vem uma questão fácil sobre a qual todo mundo sabe falar, o idioma, nesse caso, vai fazer diferença. E perceba que você perde ponto a cada erro. Cada tipo de erro leva a uma perda de ponto diferente. Você começa com nota máxima. Olha que legal, é o contrário da objetiva, que você começa com 0. Você começa com nota máxima no aspecto idioma
e você vai perdendo pontos a cada erro. Muito legal. Eu, como sempre gostei de ler e escrever, não cometi praticamente nenhum erro. Outra coisa, não inventei moda. O corretor da prova discursiva normalmente é um professor de português. É, de verdade, ele não é um especialista em direito tributário, um outro especialista em comércio internacional, é um professor de português. Ele tem um espelho de resposta ideal, com as informações ideais que tem que constar, e ele vai analisar essa questão do idioma também. Beleza? Então, o idioma é muito importante por isso. Eu, como eu estava falando, escrevi de forma simples, porém extremamente eficiente. Não me importei em usar palavras difíceis, que eu não sabia direito a concordância ou qualquer coisa assim. Escrevi como se fosse uma excelente redação de ensino médio, mas excelente. Não cometi erro, não perdi ponto. Tem que saber jogar o jogo conforme as regras. Outra coisa, no meu caso, 2014, 2 questões foi moleza. No meu caso foram 6. Eu passei a manhã e a tarde inteiras escrevendo. Uma questão grande de manhã e 2 pequenas, uma grande e 2 pequenas à tarde. E mesmo assim só cometi 2 erros que me fez perder 1 ponto aí de 100. Por que eu estava falando isso? Lembrei, não vou editar essa parte não, vou deixar. Provavelmente não é o mesmo corretor que vai corrigir as suas 2 questões, e mesmo que seja, ele não vai comparar uma com a outra. Então você pode usar as mesmas expressões. Portanto, conquanto, aquelas expressões mais de conclusão, aquela coisa que você já domina, usa de novo. Escreve a segunda resposta, a segunda discursiva, muito parecida com a primeira, a mesma estrutura, as mesmas palavras e tal. Não tem problema. Eu fiz isso de montão, não faz a menor diferença. Ninguém vai comparar, esse cara aqui não domina a língua lá, ele usou as mesmas palavras da discursiva anterior, vou tirar um ponto dele aqui de falta de originalidade. Isso não acontece. Então fica tranquilo, faz o básico bem feito, que você não vai perder pontos com relação ao idioma. Voltando para a parte do tema, claro, você tem que saber, tem que dominar o tema razoavelmente para conseguir tirar uma nota boa, para não zerar, claro, e para conseguir tirar uma nota boa. No meu caso, como eu já falei várias vezes aqui no canal, eu estudei 9 meses, nossa, com a mão não estando apoiada fica difícil. Eu estudei 9 meses para o concurso. Nunca tinha estudado para o concurso antes, peguei a primeira matéria de concurso, 9 meses depois foi a prova. Não deu tempo de aprender tudo muito bem. Deu tempo de estudar tudo, fazer questões, acertar questões e ser aprovado. Então, tinha algumas coisas que eu realmente não sabia. E aí, no meu concurso, chegou lá uma questão sobre a criação do IVA, Imposto de Valor Agregado. Vou ser sincero, eu nunca tinha ouvido falar de IVA. Eu estudei Direito Tributário, eu acertei 11 de 20 na objetiva de Direito Tributário, eu nunca tinha ouvido falar em IVA. E eu sei que a galera já tinha ouvido falar, professores já tinham dado aula sobre IVA. O que eu fiz? Eu falei sobre a criação de um imposto. Tudo que era necessário para a criação de imposto, os trâmites, os prazos, as características, etc. e tal. Coloquei tudo como se fosse um imposto sobre exploração espacial, uma coisa completamente que eu nunca tinha visto, ninguém nunca falou. E mesmo assim eu tirei 8 de 10. Não era uma nota espetacular, mas para falar de um tema que eu não dominava, eu tirei uma nota 8 de 10. Mandando muito bem na parte de idioma e usando conhecimentos que eu adquiri para a objetiva para fazer aquela resposta. Tá? Outra coisa que eu queria chamar a atenção. Lembra que idioma valia 10 pontos de 30, 1/3? O tema vale 2/3. Nesse caso aqui valeu 2/3, 20 pontos de 30. Só que presta atenção no seguinte, vou deitar esse negócio um pouquinho. O alinhamento de tema, alinhamento ao tema, quanto mais desalinhado, mais você perdia ponto, podia ser até menos 4 pontos, ou seja, desalinhado do tema completamente. Eu não vou olhar o edital de novo não, mas se você fugir completamente ao tema, geralmente você é eliminado. Mas, vamos lá, alinhamento ao tema até menos 4 pontos. Você tem que saber do que você está falando. Se você souber mais ou menos, você vai perdendo pontos. Se você não falar do tema exatamente, você vai perdendo pontos. Ok? E cobertura dos tópicos apresentados no corpo, lá no header da discursiva, vai ter algumas informações, vai ter tópicos. Você tem que falar de acordo com aquilo ali, trazer as informações que são requeridas. Não só falar do tema, mas também trazer as informações requeridas. Beleza? Cobertura dos tópicos apresentados,
até menos 6 pontos. É aqui onde tem a maior parte dos conteúdozinhos e tal, normalmente a gente perde algum pontinho aqui. E aqui a gente tem 10. Perceba, eu falei de tema, eu falei dos tópicos, do que tem que ser abordado, vale 10 pontos. Então a gente já teve 10 de idioma, já teve 10 dos tópicos realmente, e os outros 10? Presta atenção. Capacidade de argumentação, sequência lógica do pensamento. Mais 10 pontos. Claro, é uma parte de idioma atrelada ao tema. A sua capacidade de argumentar vai depender, claro, de entender do tema, mas também depende da sua capacidade de colocar isso em palavras, de argumentar. E a sequência lógica do pensamento depende de você conhecer o tema, mas depende também de você saber colocar isso no papel, com começo, meio e fim, introdução, desenvolvimento, conclusão, saber o que você vai abordar no início, de que forma você vai carregar isso até o final e como que você vai concluir. Também vem da experiência de escrever, discursiva e redação. Então isso aqui fica muito próximo também de idioma. Forçando a barra um pouco, a gente poderia dizer que 2/3 da nota vem de idioma. Vem de um bom domínio da escrita, da língua portuguesa, das estruturas, de não cometer erro, de estar treinado, pelo menos em redação. Diogo, quantas discursivas você fez na sua preparação para a segunda fase? Nenhuma. Eu não fiz nenhuma. Tá? Não faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Eu não fiz nenhuma. Eu fiz 2 redações, entreguei para um professor particular de português, ele me devolveu e falou, Diogo, você não errou nada. Você não precisa fazer mais redação. Falei, ok, obrigado. Era para eu ter estudado, era para eu ter treinado discursiva, eu não fiz isso, não me julguem, mas deu tudo certo e eu passei. Mesmo assim eu ganhei várias posições. Mas só de escrever muito bem, eu já tive um diferencial muito grande. Treine redação, treine escrita. Não fique preocupado, especialmente longe da prova, em pegar o conteúdo, eu preciso treinar uma questão de direito administrativo para ver como é que eu vou escrever. Cara, treina a redação. Fica espetacular em escrever. Domina a língua, domina os conectivos, a coesão, coerência, introdução, desenvolvimento, conclusão, aquela coisa toda que você já vai estar com 2/3 do caminho andado. Beleza? Se você quiser aprender a estudar para concurso, para mim, especialmente para o concurso da Receita Federal, clica no link aqui na descrição, entra no meu site, conhece o meu programa de coaching, que eu vou te ajudar, vou fazer o planejamento para você e a gente vai caminhar juntos rumo à aprovação no concurso da Receita Federal. A gente vai fazer um planejamento, dividir a sua carga horária de estudo entre as matérias, como que você vai se dedicar a cada uma, matérias finalizadas, quais os assuntos mais importantes dentro de cada matéria, quais que merecem mais a sua atenção, quais que você pode deixar um pouco menos de lado, o que você pode meio que ignorar por enquanto, o que tem que ter uma atenção sua desde já. Tudo isso você encontra no meu programa de coaching, vai ser um prazer te ajudar. Eu tenho também turmas de acelerador de estudos que eu abro de tempos em tempos e é um valor menor do que o do coaching. Você usa o valor pago no acelerador como desconto no coaching depois, se quiser vir. Então, entra no meu site, link na descrição, se você quiser saber mais. Se você gostou desse vídeo e se você está com um pouquinho menos de medo da discursiva, clique em curtir, por favor, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.